o seguinte, como no mercado aqui está muito aquecido, tá? Inclusive, começaram as pessoas a se reinventarem outros tipos de imóveis. Quais, Anderson? Como assim? Se a gente for falar a respeito de uma venda mais rápida, tá? Empreendimentos do tipo Smart, que são apartamentos de quarto-sala de 23, 25 metros, 28 metros quadrados. Agora, em bairros bons, em bairros que, de repente, a pessoa não poderia estar adquirindo por uma metragem maior de 40 metros, 50 metros, 60 metros. Eu vou dar exemplos do bairro da Pituba, por exemplo. Tem empreendimentos que foram lançados agora, a qual você compra, adquire a partir de R$ 140 mil, né? Aí, para aquela pessoa que tem um perfil de utilização de um imóvel desse, compacto, porém ele quer funcionalidade, atende. Para as construtoras, é porque uma coisa puxa a outra, Bruno, até me perdoe se eu estou atropelando alguma coisa. As pessoas começaram agora a desenhar um novo layout de padrão construtivo para imóveis. No normal, as pessoas que transformavam gabinetes mais compactos. Eu não estou falando a você de apartamentos de 200, 300 metros. Não. Aí, obviamente, você já constrói com uma estrutura já para um home office, um gabinete. Mas hoje, apartamentos menores, as construtoras já estão vendo essas reestruturando para que dos quartos normais, 3 quartos, tenha-se o gabinete, né? Então, assim, as pessoas começaram a reinventar, porque é uma coisa que é fato. Essa questão do home office marcou bastante. Eu, por exemplo, estou falando com você nesse momento, eu não estou na minha empresa, estou aqui em casa. Então, estou atuando em todo o mercado, mas é uma tendência. E estou trabalhando de casa nesse momento, porque tem outros clientes para atender. Como você sabe, eu saí mais cedo para atender cliente. Mas, enfim, é isso aí. Você acredita, Anderson, que possa ter um inflacionamento no pós-pandemia? Porque há quem diga que nós teremos um efeito bumerangue. Ao mesmo tempo que hoje várias empresas declararam falência, várias foram fechadas. Com isso, muitos imóveis ficaram à disposição. Consequentemente, em alguns lugares, o valor do aluguel reduziu. Você acredita que possa haver um efeito bumerangue no pós-pandemia, possa inflacionar novamente todos esses aluguéis e a gente e ter uma retomada com um valor um pouco maior? Eu acredito, Bruno, na verdade, assim, muita gente, inclusive, achou que no momento da pandemia iria se ter muitas oportunidades de imóveis, o preço ia cair. Eu como profissional da área, eu recebo propostas absurdas. As pessoas achando que, por exemplo, você tem uma casa de 1.400.000, como eu recebi uma proposta esses dias, de um cliente querendo pagar 1.100.000. Então, não existe. Que margem é essa? Que desconto todo é esse? Que a pessoa está achando que vai conseguir no imóvel. Muito pelo contrário, tá sim tendo uma reação positiva, não só nos imóveis, eu sei que nosso assunto aqui é imóveis, mas perceba aí que automóveis, material de construção, em vários outros itens, né, estão com preços que estão subindo, né? E o que é que está acontecendo hoje também? Uma das coisas que fez os imóveis e as pessoas, porque o imóvel, querendo ou não, é um bem durável, e quando você faz uma boa compra, você adquire um imóvel, a qual você avaliou vários pontos nele, não só do próprio imóvel, do apartamento, mas sim o condomínio, o bairro, a região. Quando você faz uma compra sadia, né, você não tem a dúvida que você vai ter um retorno da valorização desse imóvel, né? Então, o que acontece? Hoje, tá sim, os preços dos imóveis estão cada vez mais subindo, tá? Estão subindo. Até 2 anos atrás, você comprava no Horto Florestal apartamentos ao metro quadrado na média de R$ 7.000 o metro quadrado. Hoje, se você for fazer uma avaliação, você está pegando a R$ 9.000 metro quadrado, né? Tem metros quadrados até mais, tem prédios até cobrando um pouco mais. E coisa que a gente só via ao valor de 10.000, R$ 12.000 em bairros como Graça, Barra, Corredor da Vitória ali, tá? Então, assim, veja que vem subindo. Hoje já tem bairros mais populosos, digamos assim, como Imbuí, né? Que também você tem imóveis que subiu o metro quadrado a mais de R$ 5.000, R$ 6.000. Então, o mercado está reagindo
porque por conta de outros aspectos que um influencia o outro. Então, assim, as pessoas, como não estão querendo deixar o dinheiro na poupança por conta de baixos rendimentos, taxa Selic baixa, aí você tem um dinheiro que você fala assim, olha, vou investir em algo que é mais sólido, né? Eu não estou falando daquele perfil daqueles clientes que gostam de arriscar um pouco mais, que aí entra em outras áreas como ações e tudo mais, mas estou falando para aquele cliente perfil conservador. Quero ter meu dinheiro investido no imóvel, que eu sei que é uma coisa que eu não vou perder. Então, as pessoas buscam, sim, a estar investindo. E por conta disso, quando você, a lei da oferta e da procura, quando você vê que está tendo muita procura, né? Então, nada mais que a gente entende que é um mercado que a gente, às vezes, não entende direito, mas vai se ajustando e aumentando, né? Eu estava até comentando, eu fui ver um carro para minha esposa em março, custava R$ 103.000. Eu fui ver esse mesmo carro agora, esperando a pandemia para poder trocar, tá R$ 121.000. Aí você fala, poxa, por quê? Entende? Enfim, é o mercado se ajustando. Mas é isso aí, meu amigo. Os imóveis estão sim, e está tendo essas alternativas, como eu lhe dei há pouco atrás, das construtoras utilizando modalidades para vender mais usando compartimentos com tamanhos menores, né? Então aí você tem aquela sensação de preço, mas obviamente você está comprando por metro quadrado menor. Anderson, já entrando nesse mérito, eu tenho uma pergunta aqui do um ouvinte nosso aqui, que é a respeito das construtoras. Qual é a orientação que você dá, Anderson, para que antes de comprar um imóvel, esse futuro proprietário ele possa saber se essa construtora é uma construtora idônea? Porque eu tenho acompanhado, inclusive, esses dias nos noticiários, pessoas que participaram de leilões e foram lesadas, pessoas que fizeram compras através de alguns sites e também foram lesadas. Como é que o cidadão, Anderson, ele pode se precaver dessas eventualidades? Bruno, nós vivemos num mundo tecnológico hoje, né? Então, assim, você começa já através de uma pesquisa na própria Google ou outro site que venha a ver sobre aquela construtora, se tem sites também como Reclame Aqui, desculpa, não sei nem se eu posso estar falando o nome, mas enfim, Pode, que você fica à possa estar vontade. vendo. Construtoras, na verdade, é muito difícil você não ter algum tipo de pontualidade de alguma coisa. Porém, você tem como ver um histórico de um imóvel. Quanto à questão de construtora, assim, eu sempre gosto do corpo a corpo. Eu até já fui gerente de uma incorporadora e construtora aqui em Salvador, é, renomada, né, a Moura do B, não sei nem se, como, enfim, não sei se eu posso estar falando, e é uma construtora muito séria, bacana, mas como qualquer outra construtora, também teve alguns atrasos decorrentes de várias coisas. O que é que complica um pouco para as construtoras também? Não estou dizendo que nem estou defendendo, mas já vou um pouco mais ao assunto. É que também tem muitas legislações, muitas cobranças, muitas limitações e muitas burocracias que também fazem com que o processo final tenha também atraso. Mas voltando ao âmbito de falar assim, olha, para que possa fazer uma compra sadia, principalmente quem está comprando na planta, que a gente chama, que é aquele lançamento que ainda está no papel. Bom, primeira coisa você verificar, né? Saber se existe o local tudo direitinho. Ah, ok. Verificar se tem RI, que é o registro de incorporação, que é a partir daí que você vai ter a licença para você estar comercializando e estar dando andamento nesse produto. Isso seria um básico. Eu, particularmente, eu sou adepto do que eu só gosto de trabalhar o que é correto. Se uma pessoa, porque as pessoas no interior, ou até mesmo aqui na capital, tem muitos imóveis que não têm escritura. Eu não trabalho, Bruno, eu não trabalho. Eu só trabalho com venda de imóveis que tenha, se for lançamento, o registro de incorporação, que é o ERI que eu acabei de falar, e imóveis que tenha escritura. Inclusive, que um assunto puxa o outro, meu amigo, você deve ter muito ouvinte aí que deve sofrer bastante com isso. Existe uma grande diferença entre você ter uma escritura lavrada e um registro de uma escritura. Se você quiser, ou nesse momento, em outro momento, eu posso estar falando sobre esse assunto. Porque tem muita gente aí que confia e compra, adquire, e acha que só lavrar a escritura já é dono daquele imóvel. E não é, tá?
Anderson, a gente percebe que às vezes o brasileiro ele é muito prático, né? Tem aqueles recibos de compra e venda, aqueles contratos de compra e venda, aquele famoso do boca em boca e etc. E isso realmente depois pode complicar quando ele quiser regularizar o imóvel dele ou até tentar vender. Então, nesse caso, Anderson, quando esse proprietário do imóvel ele não tem esses documentos, com certeza vai dificultar muito tanto a valorização como a venda do imóvel, né? Perfeito, perfeito. E não só ter a documentação, por exemplo, existem, Bruno. Ontem eu fui atender um cliente aqui no bairro de Doron, que é na Paralela, pertinho de Imbuí. E chegou lá, tem um prédio lá, né, um prédio até novo, tem um ano, e que o prédio simplesmente não tem ainda o habite e já tem gente morando. Eu não posso estar falando, até porque eu vou estar fazendo denúncia, mas não me cabe. Aí cabe aos órgãos competentes a fiscalizarem, não sou eu. Mas, por exemplo, um apartamento desse, quando me procuraram, eu falei, olha, eu não trabalho, eu não vendo. Ah, mas por quê? Porque não tem o alvará de habites, que é a licença que você tem de realmente estar morando no imóvel. E eu estou falando de um prédio com piscina, eu estou falando de um prédio com elevador, um prédio, um prédio novo, e que sim está sendo utilizado lá, e gente morando e tudo mais. Então, o que acontece? Eu não vendo imóvel que não tenha documentação. Muitas vezes as pessoas simplesmente por boa fé, na verdade. O comprador, na maioria das vezes, ele vai com a boa fé, tá? Então, ele não entende daquele determinado assunto e por algum receio de achar que um serviço de despachante ou uma assessoria imobiliária saia cara, ele fica com receio e não busca alguém para poder orientar. Ou até mesmo poderia ir num cartório que qualquer pessoa pode orientar também. O que acontece? Simplesmente alguém vai e mostra uma escritura. Você tem uma escritura hoje na mão, primeiro você tem que ver se está registrado. Aqui em Salvador, você tem 7 cartórios de registro, tá? Então você não tem outro. Uma coisa é lavrar, onde é o tabelionato que você escolhe, o tabelionato de sua preferência, que você pode comprar uma escritura em qualquer cartório no país. Mas registrar, você só registra onde ele já tem a sua origem lá, desse imóvel. Então, assim, muitas pessoas até fazem lavro, mas não registram. E a pessoa, coitada, que está lá, comprou de boa fé, acha que está com o imóvel no nome dele e não está. Uma das coisas que é importante ao adquirir imóvel, fora tirar todas as certidões, porque o que acontece, Bruno? Existem certidões que não são exigidas no cartório para você registrar um imóvel. Mas como eu gosto de estar não somente tirando as certidões que são necessárias, eu tiro outras mais, né? Por exemplo, para você registrar uma escritura, se eu estiver cortando seu tempo aí, meu amigo, se eu estiver Não, cedendo, você me fala, fica à porque é um vontade assunto que que eu eu tenho gosto perguntas. e, enfim, Pode ficar à vontade que eu tenho tá? perguntas aqui para você, já de internautas aqui, mas é nesse assunto aí, pode continuar. Certo, tudo bem. Então, pronto. Então, você, por exemplo, para você saber se o imóvel está apto, né? Você tem que ver não só o imóvel, quanto os vendedores. Então, quais são as certidões que você tira para o imóvel? Obviamente, você começa pela certidão de ônus, que é uma. Você tem um número de uma matrícula do imóvel, que é como se fosse uma certidão de nascimento nossa, tá? Então, através dessa certidão de ônus, você vai ver se esse imóvel está livre, desembaraçado, se ele está financiado, se ele está hipotecado, se ele está com alguma pendência. Porque, por exemplo, existem casos de pessoas que podem estar com um imóvel até impossibilidade de venda, tá? Por alguma ação trabalhista ou algum outro tipo de ação. Então, você tem que tirar os básicos, certidão de ônus, certidão de quitação de IPTU, caso seja dentro de um condomínio, né? Aí eu tiro, geralmente, da pessoa dos vendedores. Então, a gente vai tirar civil, criminal, trabalhista, que é importantíssimo, tá? Eu tiro até certidões, antecedentes criminais, tá? Eu tiro tudo, mas não que exijam todas, é um capricho meu, porque o corretor ele passa a ser um corresponsável naquele processo de venda. Se ele não fizer uma venda bem feita, né? Naquele momento, entre aspas, não sou advogado, mas a gente faz um papel de quê? De que seja a venda sadia, saudável para os dois lados, né?
Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. E já existiam várias situações na corretagem. Inclusive, o corretor, muitas das vezes, é discriminado por algumas práticas que são feitas por pessoas que dizem ser corretores, né? E que e entra também atrapalhando o negócio. Mas o imóvel é isso aí, Bruno. Na cidade sempre vai ter o cartório de registro, né? Tabelionato você sempre tem vários e o de registro você vai ter também. Uma certidão de ônus hoje, você pode tirar o DAGE pelo site do TJ, ela custa 84, arredondando, R$ 85, tá? E essa é a certidão mãe, a certidão matriz, que você pode dizer assim, ó, essa certidão é a principal para me dizer sobre imóvel. Não só ela é importante, a dos vendedores também, tá? Porque se você pega, por exemplo, um vendedor que está com imóvel ok, mas ele tem lá na frente, quando você vai tirar uma certidão trabalhista, por exemplo, está lá dizendo o comprador ainda se dizendo opa, Bruno? Oi, tô ouvindo. Então é isso, amigo. Então é isso. Pronto. Na verdade, tem que ter todo um cuidado para olhar a documentação de imóvel. Eu tenho uma pergunta aqui. Gilson Farias, um forte abraço, transmitindo também ao vivo lá da Rádio Comunitária do Parafuso. Também um abraço para Wagner Oleiro, lá da Rádio Recife FM, também parceiro da gente. A Anderson tem uma pergunta aqui que é o seguinte: tem um internauta, o próprio Gilson, está perguntando aqui o seguinte: caso essa pessoa ela compre um determinado imóvel ou um terreno e construa e ele não tenha todas essas certidões, há uma possibilidade da legalização ou ele não consegue a legalização caso alguma dessas certidões ele não consiga emitir? Não, existem várias compras aqui, de várias construções, né? Isso é bem comum, inclusive, para casa. Muitas pessoas, inclusive, eu digo a você, até em condomínios de luxo, um exemplo, não sei se é o caso do Gilson aí, mas vamos lá. Pessoas que constroem casas e não averbam, naquele momento não foi feito, não finalizou, porque a obra é um negócio que as pessoas têm a ideia de um valor. Eu costumo brincar dizendo que reforma, construção é que nem festa de casamento. Você fala que vai gastar X e gasta 4X. Então, muitas pessoas terminam que fazem a construção. Consegue o alvará, que o certo, Gilson, é você buscar todas as licenças de construção, você pegar seu projeto arquitetônico, levar para a prefeitura, pegar toda a licença, que é o passo a passo certinho, que aí a própria prefeitura pode lhe orientar, e aí você fazer o projeto do arquiteto para você construir, a partir da aprovação, você fazer sua construção. Mas se por acaso, em algum momento, você já construiu e ninguém, na construção, interditou sua obra e tal, enfim, você já está morando, já tem até um tempo que você já está morando nesse imóvel, você sim pode legalizar. Você vai precisar de tudo isso. Você vai precisar ter um projeto, você vai precisar um projeto arquitetônico, RT, uma coisa, tudo tinha para poder dar andamento, mas você pode. Tá? Inclusive, construção você requer recolhimento de INSS, do seu pedreiro e tudo mais. Mas isso aí vai ficar muito extenso se a gente for falar aqui agora. Mas que consegue regularizar, consegue sim. Tá? Depende muito do que você fez. Obviamente, se foi construído também num lugar que não venha ter nenhum tipo de risco, né? Rapaz, eu vou ter que marcar outro dia, eu vou ter que fazer um plantão de corretor, viu? Um plantão do corretor para Anderson tirar as dúvidas aqui de todo mundo. Eu quero mandar um forte abraço aqui também para os nossos ouvintes daqui de Camaçari, nossa maior audiência, Salvador em segundo lugar, Alagoinhas, um forte abraço, a terceira audiência da gente aqui, Anderson, é de Alagoinhas, viu? O povo de Alagoinhas tá sempre ligado na gente aqui. Um No... abraço
para os ouvintes de Dias d'Ávila, Mata de São João, Itanagra, tá lá perto de Alagoinhas, Itanagra, depois de Araçás, Feira de Santana, um abraço para Lucatone lá em Feira, Catu, nossos ouvintes também, Rio de Janeiro, um abraço para Juazeiro, no Vale do São Francisco, um abraço também para todos os nossos ouvintes lá de Aracaju, Piracicaba, em São Paulo, Palmas, no Tocantins, Muniz Ferreira, também aqui da Bahia, um abraço para Itamonte, lá em Minas Gerais, mandando um abraço para a gente, Candiota, lá no Rio Grande do Sul, Mojimirim, São Paulo também, um abraço para vocês, Nova Esperança no Paraná, Juiz de Fora em Minas Gerais, um abraço também para os nossos ouvintes em Portugal, Porto Rico, Nepal, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina e Espanha. Anderson, eu sei que o seu tempo é precioso e para eu poder lhe liberar hoje, eu tenho uma pergunta aqui de Tayane Reis, que ela diz o seguinte: caso ela compre um imóvel e não tenha esses documentos necessários para que ela possa regularizar e o proprietário do imóvel, ele venha a falecer, existe essa possibilidade dela regularizar? Tipo, imagine que ela comprou o imóvel e parece que foi com aquele documento famoso do compra e venda, aquele papelzinho, aquele contrato que compra em papelaria. Ela consegue regularizar, Anderson? Bruno, é aquela história, mais longo, né? Até porque a gente está falando aqui que é aquela máxima que eu falei: dono do imóvel é quem se encontra com ele registrado. Então, para todo efeito, por mais que ela tenha, mas provavelmente esse imóvel aí deve estar no cartório registrado, tem que estar registrado, né? A não ser que essa. É porque assim, como é que acontece? Como é que surgiu tudo, né? Esses imóveis nas grandes cidades vêm primeiro de fazendas que são transformados em membrados em bairros e assim vai. Então, eu não sei qual se trata esse imóvel dela, mas, por exemplo, se não nem a pessoa que vendeu para ela tem, aí vai ter que puxar um histórico total do que era a fazenda, de como foi. Tem como fazer? Tem, mas talvez o caminho dela fique mais longo, porque ela vai precisar de um advogado. Talvez ela possa buscar, depender do valor do imóvel. Não, eu nem sei se a própria defensoria faz, a depender, porque depende da renda de cada um, mas enfim. E tem alguns casos que a própria prefeitura também, a depender do tipo de imóvel. Não sei se é imóvel de baixa renda, se é de médio ou alta renda, enfim, depende disso, tá, Bruno? Teria que saber um pouco mais específico sobre isso. Mas regularizar tem. Agora, talvez ela vai ter mais trabalho. O grande risco dessas compras de gás tem, inclusive, eu conheço pessoas que fizeram compra de gaveta, Bruno, para você ter ideia, com contrato de financiamento em nome de terceiro. Então, a pessoa está pagando para alguém, entendeu? Que, de repente, esse alguém lá no final, por mais que diga, você me vendeu, mas garantia para um outro negócio. Então, é só risco sobre risco. Mas a pessoa, a sua ouvinte, que falou a respeito, tem como regularizar, porém vai ter que ser caso a caso. Por exemplo, a pessoa já faleceu, então tem que ver se foi feito inventário de todo um processo. Então, ela buscar, inclusive, se você depois me permitir, eu posso estar passando para você no privado, enfim, o telefone de alguns advogados que trabalham nessa área imobiliária, né, para dar um suporte, mas tem como regularizar, mas às vezes demora um pouco mais, o caminho é mais longo, Por isso que eu digo a todos que possam estar escutando, se você já fez negócio, não podemos estar olhando para trás, é tentar regularizar. Mas a você que está buscando adquirir um imóvel por agora, já compra tudo certinho, evita dor de cabeça, compra um imóvel que esteja documentado, que o vendedor esteja apto a lhe vender realmente. E que você realmente registre esse imóvel, senão você vai ter dor de cabeça. E dor de cabeça eu acho que ninguém gosta de ter, né, Bruno? Não, meu amigo, Deus me livre. Se for enxaqueca, irmão, quero correr às léguas. 13h08. Jamerson, um abraço. Wilker também um abraço aí. Tiago, um abraço para você. Eu falei agora com Anderson Cruz, que é o CEO, né? Que todo dia muda o nome, tira de diretor, CEO, corretor e etc. Da empresa Melhores Imóveis lá da cidade de Salvador. Vou deixar à disposição, Anderson, para você. Vou fazer até melhor, que você falou aí, sugeriu algumas pessoas. Eu queria que você deixasse o seu endereço e o seu telefone para os nossos ouvintes internautas, e caso vocês tenham mais dúvida, podem entrar em contato com o Anderson. Anderson é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande, admiro muito o trabalho de Anderson, acompanho
Eu costumo dizer às pessoas, Anderson, que a tecnologia trouxe a gente para mais perto das pessoas. A gente não está do lado, mas a gente consegue acompanhar. E eu tenho acompanhado o seu trabalho aí de sua empresa em Salvador. Sei o quanto você é idôneo e pode ficar à vontade, manda aí o seu endereço com o telefone e as pessoas que tiverem dúvida, manda lá para Anderson, conversa com ele e faz negócio. Não esqueçam de minha comissão, viu? Valeu, Anderson. Ok, amigo, eu que agradeço aí, tá? A nossa empresa fica ali ao lado do Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves, no Empresarial Redenção. É uma loja de número 10, que é vizinho também ao Bradesco, tá? É aqui no Caminho das Árvores. O nosso telefone lá da loja é o 3052-2200 e tem esse telefone nosso que é o Zap, que é o 99662-2202, tá? O que eu puder ajudar, estarei ajudando, e o que eu não estiver à minha disposição, eu posso estar indicando também a alguns profissionais, no caso, advogados, que possam estar dando assessoria a quem possa estar precisando de ajuda aí, tá bom? Mas quem quiser também conhecer um pouco da empresa, o site nosso é melhoresimóveis.imb, de imobiliária, né? .br. Então vamos lá, melhoresimóveis.imb.br. É isso aí, o nome já está dizendo, já é bem sugestivo, viu? Melhores imóveis. Então, se você chegar lá, vai estar no meio dos melhores. Anderson, mais uma vez, irmão, brigadão pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, Bruno. Muito obrigado, sucesso aí para o seu programa. Vocês estão todos de parabéns. Falou, 13 horas e 11 minutos, vamos agora a um breve intervalo e já já eu volto com o nosso plantão das eleições de 2020, muitas mudanças entre anteontem e ontem, não só aqui em Camaçari, mas Salvador, Lauro de Freitas, Dias Dávila e já já vamos falar sobre todas essas mudanças para o próximo pleito eleitoral. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. Lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. São 13 horas e 13 minutos. Eita, que número sugestivo. 1313. Quem acredita no jogo do bicho, numerologia, tá na hora, ó. 1313. Agora vamos para os nossos plantões de eleições. Mas antes disso, vamos mostrar aqui ontem e anteontem houve várias manifestações
dos funcionários do Correio. Duas para poder manifestar a É na luta pela família, é na luta. Nunca vou permitir que tire o povo do meu filho, do meu neto. Essa foi a manifestação realizada pelos funcionários dos Correios. Só que nós temos uma grande novidade para dizer. A Amazon, a Alibaba e Mercado Livre podem disputar a compra dos Correios. E aí nós vamos levantar as mãos para o céu e dizer, ô glória! Realmente está na hora não só dos Correios. A Embasa também é outra que deve com certeza ser eliminada do nosso acervo pela prestação de serviço. Nada contra o serviço que é realizado pelas agências do Correio, mas é uma das autarquias que nós percebemos que tem mais reclamações. Os funcionários dos Correios continuam em greve para garantir direitos, ao passo que o presidente Jair Bolsonaro segue no processo de privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A estatal pode ser vendida a nomes de peso de segmento como Amazon, Alibaba, Grupo, dono do AliExpress e Mercado Livre. Vale lembrar que os Correios desempenham um papel central no que diz respeito à logística do Brasil e agora, mais do que nunca, para o e-commerce, já que é o setor que as vendas mais aumentaram, principalmente agora em meio à pandemia do coronavírus. A união entre o Amazon e o Alibaba para a compra dos Correios é um movimento especulado há algum tempo. No entanto, o portal especializado E-Commerce Brasil sugeriu que o Mercado Livre, fundado na Argentina, também já cogitou comprar a estatal. Eu espero que realmente os Correios possam ser vendidos para uma empresa que tenha responsabilidade, visto que nós já não aguentamos mais a morosidade dos Correios, são correspondências às vezes que chegam abertas, algumas chegam quebradas, e nós percebemos às vezes que tem determinados funcionários públicos que realmente não desempenham as suas funções como deveria. Então é triste, lamentável, mas infelizmente é o que tem acontecido. Hoje pela manhã nós tivemos também aqui na Rua do Gravatá, em Camaçari, algumas denúncias de moradores acerca de lixo e também da buraqueira. Buraqueira, e realmente tá difícil andar, viu? Tá muito difícil. E aí eu vou mostrar para vocês agora, vou pedir que coloque a matéria para que vocês possam ver a situação da rua. Moradores do bairro do Gravatá, na Rua Solar, reclamam das obras inacabadas pela prefeitura, acúmulo de lixo e, por fim, diversos buracos no local. Ainda segundo populares, diversas reclamações foram registradas na prefeitura e até agora nenhuma providência foi tomada. Rapaz, eu queria entender como é que funciona essas obras da prefeitura, porque eles fazem as obras, deixam tudo esburacado, deixa material de construção em cima das calçadas e a população depois ainda é penalizada quando fazem as denúncias. Imagine que essa rua que vocês acabaram de assistir aí agora fica na entrada da cidade. Essa buraqueira e a quantidade de lixo que tinha no terreno.
Então a gente pede às autoridades, tá? Prefeitura Municipal de Camaçari, que tome providência. Outra imagem que nós vamos mostrar aqui agora realmente é lamentável. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí agora é de uma rua aqui no bairro das Mangabas. E o mais agravante, a população paga o IPTU. Imagine você pagar IPTU para uma rua que está intransitável. Até a pé está difícil de você ter acesso, mas é cobrado o IPTU. O IPTU, o cara pálida do prefeito, ele não isentou. Na pandemia tem que pagar o IPTU. Tem que pagar. Isso ele não tirou. Isso ele não tirou. E a população tem que pagar. Imagine essa rua aí se pagar IPTU. É muita falta de vergonha na cara, viu? Sinceramente, muita falta de vergonha. Ai, ai, só sorrindo, só rindo. Mas vamos lá. São 13 horas e 20 minutos e agora entramos no nosso plantão das eleições 2022 e parece que ontem já saiu mais uma notícia da ida do Partido Verde para a base da pré-candidata do Partido dos Trabalhadores de Camaçari, Ivoneide Caetano. Vou tentar falar aqui neste instante com o presidente do PV. Vou pedir à minha produção que entre em contato com o Rui Nunes para que a gente possa confirmar se de fato procede essa informação ou não. Vamos começar com a capital baiana, aonde o Ângelo Coronel, parece que o senador Ângelo Coronel, ele já está compondo o seu projeto familiar na política. E são essas coisas que eu não consigo entender. E novamente eu vou bater na população, principalmente nos eleitores. O Ângelo Coronel se elege senador, elege o filho deputado e agora a Eleusa Coronel vai ser a vice do Sargento Isidoro. Vamos supor que o Sargento Isidoro ganhe a eleição. Aí você tem o Ângelo Coronel senador, a esposa vice-prefeita e o filho deputado. Aí eu quero perguntar a vocês, como é que vocês querem moralidade na política? Como é que vocês querem ter qualidade de vida elegendo familiares de políticos? Título de manchete hoje: inspirada em virada de coronel em 2018, Eleusa minimiza pesquisas, mas reconhece Bruno como principal adversário. Não entendo isso. Aí vem para Camaçari, o ex-deputado lança a esposa. Vai para Dias Dávila, Andréa, esposa do deputado Cajado. A prefeita atual, Jussara, o marido, vereador e foi presidente da Câmara. Eu queria entender isso. Eu queria entender. Lauro de Freitas, tem o Teobaldo, que é a esposa, Mirela, deputada. Quero entender isso. Enquanto Bruno Reis lidera com folga as pesquisas de intenções de voto, os candidatos da oposição se agarram ao histórico recente de viradas eleitorais que descredibiliza os levantamentos. Confirmada na chapa com o pastor Isidoro do Avante, a única que figura como potencial ameaça ao candidato do DEM até então, Eleusa Coronel, tem bem perto dela um exemplo de que vale a pena acreditar. Inspirada na eleição do marido e coordenador de campanha Ângelo Coronel ao Senado em 2018, quando na véspera as pesquisas indicavam que seria superado por irmão Lázaro, ela minimiza os levantamentos. Eleusa reconhece, no entanto, que Bruno Reis deverá se confirmar como seu principal adversário. Imagine vocês. E aí eu queria perguntar à população, é isso que vocês querem? Projetos familiares dentro da política, não consigo entender.
Mata de São João, a ex-prefeita elege o filho vereador e agora ela tenta voltar a ser prefeita. Então eu queria entender o que é que a população está reclamando dos políticos que estão aí. Eu queria saber, porque eu, sinceramente, eu não acredito nessa tal renovação que a população tem dito. Alguns que eu vejo clamando renovação, renovação, porque eu não vejo isso, eu vejo nas redes sociais, é muito mimimi. A esquerda falando mal da direita, a direita falando do centro, o centro falando da esquerda e da direita, e elegendo as mesmas raposas, um bando de vagabundo roubando a torta e a direita. Bolsonaro agora já começa a abrir para o centrão, não consigo entender, sinceramente. Não consigo entender. E as eleições vão se desdobrando, e nesse desdobrar o que a gente percebe, na verdade, é simples. O que a gente percebe é que cada um está indo para o canto, vai fazendo suas negociações e pronto. Eu preciso falar com o Rui Nunes, está na ponta aí já? Vendo minha produção aqui, a produção, eu acho que estavam almoçando e aí não viu a gente tentar falar aqui com o Rui Nunes, que é o presidente do PV, já trazer em primeira mão essa notícia sobre a possível ida do PV para o grupo da Ivoneide Caetano, aqui da cidade de Camaçari. Dias Dávila, nós temos o Alberto Castro, que está lá tentando também voltar ao cenário, mas parece que novamente nós vamos ter uma eleição polarizada entre a ex-prefeita Andréa, juntamente com a atual prefeita, a Jussara, que lança o seu vice. Segundo o Alberto Castro, que fazia parte também de outros grupos políticos, nada mudou para nós, comunica Alberto Castro após saída de Raimundinho da JR do grupo. Lembram dessas declarações em 2019? O Raimundinho da JR, ele fazia parte do grupo político de Alberto Castro, tinha saído inclusive candidato a deputado, e agora, curiosamente, para quem dizia e quem tinha um discurso de renovação, porque o Raimundinho da JR, o que ele pregava era que teria uma renovação, que queria nomes novos. E aí o Raimundinho, ele sai da conjuntura do novo de fato, com Alberto Castro, e vencer o vice de Andréa junto do grupo do Cláudio Cajado, do deputado federal. E daí eu pergunto à população novamente de Dias Dávila, é esse o novo que vocês querem? É essa a renovação? Então, eu sinceramente não consigo entender. Então, na disputa em Dias Dávila, os três principais nomes é o vice-prefeito, ex-vereador doutor Geraldo Requião, contra a prefeita, a ex-prefeita Andréa, e o Alberto Castro. Novamente uma eleição polarizada, e nós vemos para Mata de São João, Márcia Dias com o ex-prefeito João Gualberto, e Camaçari caminha para a Ivoneide Caetano junto com o Elinaldo, que tenta a sua reeleição. Maria, veja que engraçado. Os políticos, e muito me admira até o próprio presidente Jair Bolsonaro, que foi parlamentar por 28 anos, muito me admira o presidente Jair Bolsonaro não saber que o parlamento tem um papel importante para a gestão. E ele sabia muito bem que se ele não aderisse, ele não ia conseguir governar, como todos os prefeitos com os vereadores. Imagine vocês que já tem prefeitos negociando a presidência da Câmara, tendo uma plena convicção de quem vai ganhar. Então, era isso, é isso que eu queria entender. A gente não estamos conseguindo falar aqui com o Rui Nunes. Vamos tentar falar com o Josué Marinho, que é o presidente que é o pré-candidato a prefeito, para ver se ele traz alguma notícia para a gente. Então, eu acho engraçado essa configuração.
E aí, quando você pega os pré-candidatos de prefeito de A ou B, são os mesmos nomes. São os mesmos nomes. Então, eu quero saber, a reivindicação da população é em troca de quê? Vocês estão mudando o quê? Qual é a renovação que nós estamos vendo? Não tem. Não tem. Eu queria trazer imensamente tanto o prefeito Antônio Elinaldo como a pré-candidata Ivoneide Caetano, o próprio Caetano também, a Andréa Xavier, lá de Dias Dávila. A cidade é acabada. As cidades estão todas acabadas. E eles abrem a boca com o mimimi deles. E o povo ainda batendo palma. Volto a repetir, nós, em todos os sites que nós abrimos, Mata de São João todo dia é morte, é mataram, é sequestraram, comércio falido. Mata de São João não tem comércio. Mata de São João não tem comércio. E os vereadores batendo na porta do eleitor e o eleitor sorrindo para as paredes. Aquele vagabundo daquele prefeito de Cocal, que vai no discurso dizendo que roubou, que foi preso e que o prefeito atual rouba mais do que ele. O cara desse é um vagabundo, foi preso em 2009. Era para estar preso até hoje. Era para estar preso até hoje, o povo batendo palma e sorrindo para um canalha daquele. O Gedel é solto, vai para casa, na primeira noite que foi solto, pede pizza. Pede pizza. Aí você pega políticos ainda falando o nome de Gedel para uma eleição. Não entendo. Não entendo. Dias Dávila, comércio falido. Comércio de Dias Dávila se resume na Praça CM e acabou. A cidade está parada. A cidade está parada. Eu fui questionar um vereador, uma obra de 2018, e o vereador veio dizer que foi a pandemia. Tá aparecendo as mortes, porque agora o cara, qualquer coisa que o cara tenha de doença, de morte, é Covid. É Covid, é Covid, é Covid, ponto e acabou. Então eu queria entender. Aí vem para Camaçari, o prefeito não entrega a creche, o prefeito não requalifica as unidades de saúde, o prefeito não termina a duplicação da Jorge Amado, não termina a duplicação do viaduto, fecha a feira uma hora, depois reabre. Alô, Josué? Não, é Bruno que tá falando. Vamos tentar falar com o Josué só um minutinho. Tivemos um problema aqui na ligação. Finalize. 13 horas e 32 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias. Tivemos um problema na ligação aqui. Vamos a um breve intervalo e já eu estou de volta. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio
é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito. São 13 horas e 34 minutos, voltamos com o programa Folha Notícias e ainda no nosso plantão das eleições. Pois é, realmente não conseguimos entender os pré-candidatos que clamaram tanto a renovação e nós percebemos que agora começam a juntar os partidos. O Partido dos Trabalhadores, que começou a sua campanha com apenas o PT mais o PSB, hoje já compõe com o PT, com o PSD, com o PSB, com o PROS, agora com o PP, com o MDB, com possivelmente o PV, né? Nós vamos confirmar. E as pedras vão se juntando, os pré-candidatos a vereadores que tanto falavam de A e B e agora vão bater na porta para pedir voto. E aí eu fico me perguntando, é justamente isso, vou bater na porta de vocês para pedir voto e pedir voto para aqueles que eles tanto bateram e criticaram? Então eu queria entender como é que vai ser essa campanha eleitoral e como é que a população realmente vai reagir. Eu realmente quero entender como é que vai funcionar essa matemática, porque o ex-deputado Caetano colocou o seu sucessor, que acabou com a cidade. A gestão de Adhemar realmente foi uma gestão desastrosa. E aqueles partidos políticos, aqueles pré-candidatos que tanto falaram dessa gestão e agora vão pedir voto para a esposa do ex-deputado, realmente é lamentável. Eu quero saber como é que vai funcionar essa matemática, porque não entendo como é que esses pré-candidatos a prefeito, qual vai ser a argumentação para a população. Quero entender qual vai ser a argumentação. O que é que vocês vão dizer na hora de bater na porta do eleitor? Eu realmente queria entender, como é que a população agora vai votar nos partidos que fecharam. Então, hoje, na cidade de Camaçari, ficou, na verdade, a configuração do prefeito Elinaldo, com democratas, republicanos, cidadania, PSDB e o PSL. A Ivoneide Caetano agora que vem com PT, PCdoB, PSB, PSD, Podemos, PP, MDB, PROS e possivelmente o PV. O Equio Pedreira, que ainda está no páreo pelo Rede Sustentabilidade, mais o Patriotas. O Francisco Irmão pelo Solidariedade, o Osiel pelo PDT, Rinaldo DC, ACS-PL, Sócrates PSOL, mais o Pedrinho de Pedrão do Avante. Em Lauro de Freitas, nós percebemos também, Mirella parece que tem caído um pouco e que o Teobaldo vai disputar com a Moema. Edson Josué, em Lauro de Freitas, estamos defendendo uma renovação de verdade. Essa politicagem de fatiar as prefeituras está mais que ultrapassada, não deveria nem existir. Sabe o que é que eu acho engraçado, Adson? O que eu acho engraçado é ver a prefeita Moema ir lá no Quingoma, que já deveria ter mudado há muito tempo a cara daquela comunidade, que vive em risco de vulnerabilidade. E a prefeita chega lá e todo mundo batendo palma para a prefeita. O povo do Quingoma deveria ter vergonha. Deveria ter vergonha. Da Itinga. Então, Aracuri, eu acho que Aracuí, várias comunidades que tem em Lauro de Freitas, que a prefeita vai lá e o povo recebe, não era nem para receber. Não era nem para receber. Uma cidade esburacada que nem Lauro de Freitas. Enquanto isso, a prefeita está preocupada em disputar o aeroporto. Claro, mais dinheiro para a prefeitura. E o que eu não consigo entender é a Moema sai para ser deputada, elege o doutor Márcio, depois ela volta
tira o doutor Márcio e ganha a eleição ainda. A população realmente precisa ter vergonha. Precisa ter vergonha na cara. E aí Moema anda na cidade, a cidade toda esburacada. Toda esburacada. E Moema anda na cidade parecendo que está tudo lindo, que está tudo maravilhoso, que está tudo perfeito. Então, não entendo. Adson, eu acho que Mirella poderia estar fazendo, inclusive, uma aliança, tá, com o próprio Teobaldo e outras lideranças do município, se de fato pregam essa mudança. A política, concordo quando você fala de novos tempos, a política tem que vir de novos tempos. É inadmissível se reeleger vereador de 8, 12, 16, 20 anos de parlamento. 20 anos de parlamento totalmente corrupto, prostituído já dentro do parlamento. Prostituído dentro do parlamento. Mata de São João tem vereador de 20 anos, Alagoinhas tem de 20 anos, Camaçari, nós temos o Theo Ribeiro aqui do PT, 20 anos no parlamento. Lauro de Freitas, a população precisa expurgar esse tipo de político. Está na hora de tirar reeleição de prefeito. Vocês já perceberam que todo prefeito que entra, ele diz que ele não quer a reeleição? Percebam isso. Todos eles quando entram, todos eles quando entram, eles dizem que não quer a reeleição. Quando passa os 4 anos, 4 anos não foi o suficiente e me dê mais 4 anos para eu terminar o serviço. Todos. Aí você pega o Matheus Reis, ficou naquele impasse de quem apoia, de quem não apoia, etc. Não é apoio por conta da população, isso é claro. Não é apoio por conta da população. É apoio do cheque em branco que vai ser jogado em cima da mesa. O que é que você ganha, o que é que eu ganho, quanto é para mim, tem quantos cargos, quanto é que a gente vai negociar, meu vereador vai ganhar, se ele ganhar ele vai fazer a banca, ele tem que participar da diretoria, da presidência da Câmara, ele vai ser o vice, ou ele vai ser o presidente, etc, e tal. É assim que funciona. E aí fica nesse mimimi de dizer, estou pensando porque temos que ver o que é melhor para Lauro de Freitas, o que é melhor para Camaçari. Não tem melhor, tem o bolso deles. E eu queria que a população entendesse claramente isso. Não tem condições de um secretário em Camaçari ganhar 14 mil. O vice-prefeito, a filha é secretária e o genro nomeado dentro do gabinete do vice-prefeito. Alagoinhas nomear secretários de 2, 3, 4 cidades vizinhas. Camaçari tem secretário morando em hotel de luxo. E a população vai aceitar isso? Vereadores em Mata de São João pedindo mensalinho a prefeito. E detalhe, pedindo já para apoio para ano que vem. Já pedindo mensalinho para ano que vem. Camaçari, 21 vereadores, 20 foram pedidos para serem presos pelo Ministério Público. Pedido de prisão de 20 dos 21. E aí, na época da pandemia, todo mundo some e a população acha que os políticos não. Estamos vendo o que é melhor para a cidade. Não se preocupem, porque nós vamos fazer. Rapaz, vereador não é para estar na rua, não, dizendo que pediu para asfaltar, porque você não asfalta nada, cara pálida. Vereador não asfalta, não. Vereador não se implanta redutor de velocidades, não. Vereador não se troca braço de poste, não, vereador. Tome vergonha em sua cara. Vereador postando até remoção de lixo. Tome vergonha em sua cara. Vá lutar pelo aumento de um Bolsa Família
vereador, vá buscar lá do seu deputado que daqui a 2 anos você vai estar batendo na porta dos outros pedindo voto porque vai dever da agora, pré-candidato a vereador e vereadores que estão correndo atrás de deputados já vendendo os seus apoios para 2022, tá? Vão bater na porta para pedir, vão pedir para os seus deputados aumentar o Bolsa Família, melhorar a cesta básica, porque a que tem aí é uma vergonha, não é cesta básica, é uma cesta mágica. Mágica, porque a população tem que viver com essa cesta mágica. Eu queria saber se os prefeitos e os vereadores comem as marcas do que tem lá na cesta básica. Come, vereador. O peixe que é dado no período da Páscoa é aquele peixe, vereador, que vocês compram, é? Vocês não comem muqueca de camarão, não, né? Vocês não comem muqueca de camarão, não. Vocês comem o mesmo peixe que é dado para a população. O arroz, o feijão e o macarrão é a mesma marca que os senhores põem nas suas mesas dentro de casa. O cara pálida daqui, tá? Um pré-candidato do PP, faz uma reunião com um banquete, ainda acha que tá certo. Uma imoralidade, o povo passando fome, os políticos fazendo reuniões políticas regados a banquete e o cidadão ainda quer se defender de uma imoralidade dessa. Dandan Rocha, um forte abraço. Dandan lá no Pará tá aqui curtindo a gente. Pois é, Dandan. Os artistas tudo passando necessidade, tudo passando necessidade. Enquanto isso, os políticos estão batendo na porta, sem máscara, sem álcool. Eles podem. Um ambulante, se parar um carrinho na rua, é jogada a mercadoria fora. Como em Lauro de Freitas aconteceu muito também. Camaçari. E o bom de Camaçari é que o prefeito atual diz ele que é um ex-feirante. Um ex-feirante que fechou a feira porque disse que não era essencial. E quando chegou 3 meses depois, reabriu dizendo que era essencial. Ou seja, ex-feirante não conhece nem o que vende na feira. Nem o que vende na feira. Ex-feirante que bota colaboradores da prefeitura para dar tapa em feirante. Dá tapa. Em nenhum momento os colaboradores foram afastados ou sequer se fez uma averiguação. E aí vem um monte de colaborador da prefeitura, candidato a vereador, e abre a boca para dizer que é renovação. Rapaz do céu, eu sinceramente não consigo entender isso não. Não consigo entender, sinceramente. Funcionário da prefeitura abrindo a boca, dizendo que se ganhar a eleição vai ser diferente. Vai ter renovação. Que renovação, seu canalhocrata? Que renovação? Você já funcionário da prefeitura, vai entrar lá e já vai cair no colo do prefeito e vir abrir a boca e dizer que é renovação? O outro distribui um saco de pão de um lado e diz que faz trabalho social. O outro dá um colete para um time de futebol e diz que trabalha pelo esporte. Trabalho pelo esporte é vocês indo buscar recursos para os atletas. É melhorar a Bolsa Atleta. É fazer com que aquela família daquele praticante de esporte, principalmente do futebol, não tem nem o que comer em casa. E entregar uma cesta básica. De melhorar o jovem aprendiz, fazer com que os jovens trabalhem mais. Aí vem o cara pálido a bater na porta. Ah, porque eu faço trabalho social, eu distribuo sopa uma vez e nunca. Entrega 20 brinquedos pingados numa comunidade em risco de vulnerabilidade e diz, todo ano eu entrego brinquedo no Dia das Crianças. Igreja do mesmo jeito. Igreja do mesmo jeito. Olha o que aconteceu com o perdão das dívidas das igrejas, o cúmulo do absurdo. Agora, olhe quem adentrou com a PL. O filho de R.R. Soares, que é deputado, claro. Claro. Aí fica agora um bando de pastor, um bando de bispo, padre, tudo candidato a prefeito, a vereador. Aí vai para a igreja para pegar os alienados e dizer, olha, Jesus mandou voltar em todo mundo. Não entendo. Eu não entendo isso. Não entendo.
E aí, quando a gente questiona a questão da religião, todo mundo quer bater, todo mundo quer falar. Ah, porque não é bem assim as instituições religiosas. Eu em nenhum momento estou falando aqui da instituição religiosa. Eu só queria entender por que bispo, por que padre, por que pastor, por que pai de santo tem que participar de eleição. Eu queria saber. Olha a Flor de Lis aí. Olha o João de Deus aí. Então eu queria entender por que é que precisa participar do processo eleitoral. Já que vocês fazem a obra, por que não continua fazendo a obra? Ah, tem que estar no meio político. Tem que estar no meio político, tem que fazer parte do meio político. A Igreja Católica indica o nome, a Evangélica indica o nome, aí o Afro indica o nome, cada um indica seu nome. Então, queria entender. Teobaldo, podre de rico, cheio de dinheiro, está entrando na política por quê? Porque ele é bonzinho, porque ele é Papai Noel? Ele é Madre Teresa de Calcutá de cueca? Não é possível. Não é possível. A Mirella do mesmo jeito. O Bruno Reis do mesmo jeito. O Sargento Isidoro do mesmo jeito. Ah, porque eles são Madre Teresa. Eles têm que estar na política para poder ajudar o povo. Aí você tem aqui os nomes atuais que querem disputar em Lauro de Freitas. A atual prefeita, Moema Gramátio, do PT. A ex-vice-prefeita Mirella, do PSD. O secretário municipal Mauro Cardim. E o empresário Teobaldo Costa, ex-marido, inclusive, da Mirella. Então, quando você pega o acervo de políticos, eu me pergunto, estamos fritos? Nós estamos fritos. Não acredito. Vai votar em quem? Delícias da Juju, um abraço. Santos, Lu Santos, um abraço. Alex Doda, doutor Alex, aquele abraço, tá sumido. E aí estamos perdidos. Vai votar em quem? Itanagra, a atual prefeita, foi secretária de assistência social. O marido foi prefeito. Respondeu o processo por desvio de verba da merenda escolar. A mulher foi eleita e está lá agora disputando a reeleição. Agora imagine vocês que lá em Itanagra, um morador indignado, porque já tinha reclamado 200 vezes da prefeitura para trocar um braço de um poste com a lâmpada, e a prefeitura não se mobilizou, ele foi lá e trocou e a prefeita mandou prender o cidadão. Imagine vocês. Imagine vocês. Não consigo entender. Não consigo entender, sinceramente. Camaçari é essa carniça que tem aqui que o povo chama de transporte público. Aí a oposição fala do transporte, é muita cara de pau. Quem é o ex-deputado Luiz Caetano? Aliás, eu estou esperando até hoje Caetano trazer. Eu estou querendo até hoje que Caetano traga água mineral simpatia, para a gente beber aqui. Que ele disse que nós íamos beber água, purificada do rio Camaçari. Eu quero que ele beba do jeito que está lá agora. Engarrafe, ex-deputado, e beba. Use aí para os seus colaboradores que estão correndo, tentando ludibriar as pessoas nos 4 cantos da cidade. Que eu não consigo entender ainda como é que a população consegue ainda acompanhar o ex-deputado Caetano. Sinceramente, é muita alienação. Transporte público da cidade, uma decadência, acabado. Terceira cidade mais perigosa da Bahia, só perde para Feira de Santana e Salvador. Nepotismo era torto e à direita aqui. Acabou com a cidade e tá aí agora, lança a esposa e tá se achando. E conseguiu polarizar novamente a eleição de Camaçari. Então não sei o que é que o povo quer, não. Eu não sei. Eu queria saber.
Pois é, Adson, você está dizendo que tem um ofício de 1 ano e 2 meses para trocar as lâmpadas da minha comunidade por lâmpadas de LED. Vão me mandar para a cadeira elétrica. Pois é, se você colocar uma de LED, é cadeira elétrica, viu? Se for uma convencional, aí você vai para mata escura. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Então é um absurdo. E aí você sai do quente e vai pro fervendo, aí vai para outro lado. Qual é o outro lado? O prefeito atual? Que põe outdoor na cidade dizendo que entregou 6 creches. As creches não saíram nem, como diz o povo, nem do radier. Nem do radier. A duplicação da Jorge Amado do mesmo jeito. Não duplicou foi nada. Não consigo entender. Não consigo entender. Você chega em Dias Dávila, tem ruas de paralelepípedo, inclusive em frente à casa até do ex-prefeito, de paralelepípedo. E a prefeita, né, diz que trabalha que Ave Maria. Adson, é como eu acabei de dizer, o prefeito de Cocal, no Piauí, ele vai fazer o discurso da campanha dele na convenção e ele disse que foi preso porque roubou e que o prefeito atual rouba mais do que ele. E que ele roubou e quem rouba, e rouba para os pobres e tal, que não rouba para ele. E o povo batendo palma e os deputados atrás sorrindo. Sorrindo. O prefeito de Camaçari compra 3 milhões em água mineral. Em um mês de pandemia, o povo sorri para ele. E apoiador batendo palma quando você vai falar, ele diz, é oposição, é oposição. A Câmara de Vereadores compra fecha um contrato de 800 mil reais com buffet, gasta 6.500 reais por semana com salgadinhos para entregar título de cidadão camaçariense. E os apoiadores batem palma e dizem, não, é assim mesmo. É assim. O prefeito Dinha constrói um hospital de campanha, gasta quase R$500 mil, 45 dias não atendeu um paciente e o povo bate palma. E aí foi lá, desarmou o hospital e tá tudo lindo. Tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. E agora tem a maratona de candidatos a vereadores, né, batendo na porta de todo mundo e dizendo que tá tudo bem, que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso. Que tá tudo maravilhoso. Os representantes que a gente tem, que nós temos de cada categoria, é para rir. É para rir. Tem pré-candidato a vereador que tem que rir. Um dia o centro de zoonoses não prestava, agora já presta, tem até veterinário. Aquele mesmo protetor que foi no Ministério Público dizer que não tinha. Membros do Conselho de Saúde que vinha dizer que não tinha remédio, que não tinha médico, agora já tem remédio e médico nas unidades básicas de saúde. Você chegar em Lauro de Freitas, em unidade básica de saúde, e não consegue fazer um eletrocardiograma? Eu recebo denúncias aqui, eu recebo apelos aqui de moradores de Lauro de Freitas, de Alagoinhas. Alagoinhas, o prefeito é médico, doutor Joaquim Neto. E você chega em unidade de saúde lá, não consegue fazer um raio-x, não consegue fazer uma ultrassonografia, não consegue fazer um eletrocardiograma. O básico você não consegue. Imagine. Você não consegue achar um captopril, um losartana, um albendazol, um creme vaginal. Não consegue. E relatos que eu tenho absurdos. Imagina a mulher chegar uma moça chegar na unidade básica de saúde e pedir um creme vaginal e ouvir de um colaborador da unidade básica dizer o seguinte, isso aí é do seu higiene pessoal, você deveria comprar. Imagine. Se não dá vontade do cidadão, dá um tapa na cara desse colaborador. Carlito, Mata de São João, as pessoas precisam entender o seguinte, é bem parecido com Lauro de Freitas e Camaçari. Quem pega a linha verde não fala Camaçari, Mata de São João e Lauro de Freitas, fala em Salvador. Fala em Salvador. Qualquer praia que um turista esteja nessas 3 cidades, ele diz, estou em Salvador.
cara tá aqui em Jauá, tá em Arembepe, tá em Monte Gordo, tá em Guarajuba. Se você perguntar a ele onde ele tá, ele diz, estou em Salvador. Se você pegar Lauro de Freitas, Buraquinho, Botafogo, enfim, as praias, eles vão dizer, sabe o quê? Estou em Salvador. Mata de São João, do mesmo jeito. Se você for para Mata, se for para Vila de Santo Antônio, Diogo, Embaçaí, ele diz, estou em Salvador. Então, os prefeitos nessas regiões, eles têm outros olhares. Só que, vê se há campanha para vir conhecer a cidade. Vê. Eu não vejo nenhuma campanha de turismo dessas cidades para conhecer a cidade. Os restaurantes da cidade, os bares da cidade, as comunidades da cidade. Como o Rio de Janeiro fez uma época, há muito tempo, turismo nas favelas. Lógico que tinha uns acordos lá com os donos da boca e levava os gringos para conhecer favela porque gerou muito dinheiro. Gerou muito dinheiro. E aqui eles não fazem isso não. Ninguém leva morador de Mata de São João para conhecer o que eles fizeram lá na Praia do Forte. Invadir APAs, destruir a mata que está protegida, como eles fizeram na entrada da Praia do Forte, com posto de combustível, com supermercado. Botou o Klaus Peter para correr, Klaus Peter morreu em Aracaju lá deprimido. Isso não fala. Lauro de Freitas do mesmo jeito. Não falam. Eles não querem levar, estão preocupados com o aeroporto, porque é a visibilidade do turista. Agora, levar no centro de Lauro de Freitas, eu duvido, eu pago para ver. Eu pago para ver. Aí agora político comendo pastel na rua, comendo cachorro quente, era bom que ele contraísse uma coccidiose, uma salmonela. Era bom que eles contraíssem e ficassem pelo menos uma semana, né, de dor de barriga, daquela caganeira bem forte. Eu ia adorar isso aí. Ia adorar, porque o Dória agora tá indo até na Cracolândia. A Joyce Helsman também, a Peppa tá indo lá pra Cracolândia. Então, todo mundo bate palma, quer dizer, o cúmulo do ridículo, o político chegar numa comunidade, o povo tirando foto, estou com o meu candidato, não entendo isso não. Não entendo. Eu não entendo. Mata de São João, Carlito, eu queria que o João Gilberto, eu queria que ele fizesse vídeo, sabe aonde? Lá no Alto da Cruz, lá no Corre Nu, no Cotovelo, no Açuzinho, no Açor da Torre, Malhadas lá, não onde ele comprou propriedade lá dos outros também, onde fez o heliporto, o centro de convenções, não, naquela região não. Naquela não. No Barro Branco, não onde o vereador mora também, porque lá tá tudo lindo. Lá no Embaçaí, nas vielinhas do Embaçaí, tá? Não onde tem o Costa do Coqueiro, onde tem um primo rico. Vamos pro primo pobre. Vamos pro primo pobre. O Monte Líbano tem vereador, você chega no Monte Líbano, mata de vergonha, e ainda tem uma fábrica de asfalto ali. E as ruas com paralelepípedo. Com paralelepípedo. Catu, pelo amor de Deus, mata de vergonha. Catu eu não vejo. Eu não vejo o prefeito, né? E detalhe, nós estamos falando de prefeituras do PT, do PSDB, do MDB, porque eles acham que um é melhor do que o outro. E um pior do que o outro. Um pior do que o outro. Então, realmente, eu queria saber isso aí. E, infelizmente, não tem. Não tem. E aí a população agora fica a mercê. Aí nós pegamos Alagoinhas, Catu, Pujuca, Mata de São João, Dias d'Ávila e Camaçari. Todo mundo sai do quente para ir pro fervendo. É simples. É simples. São 14 horas e 3 minutos. Estamos no ar com o programa Folha Notícias. Pois é. Em Catu nós temos o Geranilson,
que está finalizando, findando o seu segundo mandato. E agora ele vai indicar o professor Celes, que é o vereador. Aí vem a vereadora Prodilza, que está no Republicano, e o ex-vice-prefeito Cícero Reis, mais o Galdemar Gonçalves, do PSB, e Guto Góes, do Democratas, que também é vereador. O Guto deve ter uns 10 mandatos lá dentro também. E aí quando você vai pegar, isso que eu acho engraçado, você pega aqui Cícero Reis, que é ex-prefeito, você pega Guto Góes, que foi vereador também, professor Celes, que é vereador, Prodilza, que também é vereadora. Isso na cidade de Catu. Então, eu sinceramente não consigo enxergar onde é que vocês estão vendo essa renovação na política aqui na região metropolitana. Eu não sei onde é que vocês estão enxergando. E aí, provavelmente, você pega o professor Celes, né, que, na verdade, o professor Celes que foi, né, que é vereador pelo PT, lógico que seria escolhido, na verdade, seria escolhido por Geranils, não tem pra onde correr, tá? E pronto. Onde é que tem mudança? Não consigo enxergar. Alagoinhas eu acho engraçado, porque Alagoinhas, tantos nomes de políticos, o próprio Joséildo Ramos, deputado, Paulo César, que foi deputado e prefeito por 2 mandatos, Gustavo Carmo, que tem um nome tão forte na cidade, Roberto Torres, e aí o prefeito de Sátiro Dias sai de Sátiro Dias, foi prefeito em Sátiro Dias, se reelege, vem para Alagoinhas, transfere o título e ganha a eleição. Então, eu queria realmente entender essa matemática. Eu queria entender. Aí você vai para Catu, nós temos aí claramente uma eleição do professor Celes, provavelmente. Mata de São João, polarizada entre o senhorzinho Malta, né, o João Goberto, com a Márcia Dias. Vem para Dias Dávila, o Geraldo Requião, ex-vereador, atual vice-prefeito, contra Andréa Xavier, esposa do deputado, o grupo antigo. Vem para Camaçari, Ivoneide Caetano, com o atual prefeito. Pois é, Alex, é isso aí. A população ainda é carente de formação política e o que determina as escolhas o que determina as escolhas erradas. Pois é. Infelizmente, as pesquisas apontam de 60% a 70% o retorno dos vereadores aos parlamentos. E que eu não entendo por que a comemoração. Esse percentual poderia ser muito maior. Quando as pessoas... eu queria que todo mundo também fizesse uma análise interessante, que é o seguinte. Quando se fala da renovação que teve no Senado, nessas últimas eleições, tá, dos deputados estaduais e federais, onde é que estão a nova geração? O Kim Kataguiri, que agora ficou caladinho depois que descobriram quanto é que eles recebiam, como foi feita a campanha deles, ficou caladinho, ele e o Hollywood. O Fernando, ficaram caladinhos. Não abre mais a boca. A Tabata Amaral, que está aí caladinha também. Essa renovação. Esses que estão chegando, que diz que estão fazendo a diferença, não estou enxergando. Que mal vão para a plenária, mal vão discursar. E aí nós corre para o Legislativo Municipal. Camaçari de 21 vereadores, arriscado voltar a 16. Vocês estão comemorando isso? Vão comemorar isso? Mata de São João do mesmo jeito, 13 volta 9? Voltam 8?
Dias Dávila voltam novo. Estimativa de Dias Dávila, inclusive, chega a 80%. 80%. Não entendo, não. Sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo. Aí você pega a Pujuca. E, novamente, monopólio de poder. Monopólio de poder. Infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente. Meu amigo Guiba dos POC está mandando aqui uma mensagem. Gostaria, nobre amigo, fizer comentário até sobre a junção de Fábio Lima e Ivoneide Caetano. Fábio Lima morto. Todo mundo sabia que não tinha musculatura nenhuma para ser candidato a nada. Primeiro, já começa a eleição errada, enrolando todo mundo. Já é um perfil de um pretenso político que vai morrer na metade. Já começa daí. Não teve musculatura nenhuma. O próprio, né, e há quem diga, na verdade, que houve uma costura de cima para baixo, que também foi mentira. O João Leão, mais o Kaká, mais o Niltinho e o governador não se envolveram absolutamente em nada. Fábio Lima já batia 7% nas pesquisas, nas induzidas, na espontânea ele batia 1%, morto politicamente. Tem que se desdobrar o partido agora para eleger para eleger pelo menos um para dizer assim, ó, não passamos batido, vai ser com sofrimento. Enquanto isso, os vereadores estão entre as duas bases principais, que é a do PT, junto com a do prefeito do Democratas, que o prefeito também, o Partido Democratas, tem se desdobrado, porque na cabeça deles o Democratas tem que eleger de 5 a 6 vereadores, ou seja, a fatia do bolo muito maior. Provavelmente daí já sai até o presidente da Câmara e alguns secretários, isso é quase certeza. E o restante, um por todos e todos por um. É simples. Tem pra onde correr. Dias Dávila vai no mesmo formato. O Dias Dávila, o que eu acho engraçado, como eu disse neste instante, o Raimundinho da JR, que falava tanto em renovação, vai para a base de Cláudio Cajado, vai ser vice de André, numa perspectiva de um apoio para uma eleição em 2022, para deputado. O sonho, né, de Raimundinho é ser deputado. Ele ore bastante para ganhar essa eleição. Ore bastante para ele ser vice-prefeito, para pelo menos ele ter o gosto de dizer que é vice-prefeito, porque em 2022 ele não ganha eleição para deputado, vai tomar outra pancada de novo. Lauro de Freitas, se não tiver esse acordo, se nos bastidores não se organizarem, a bocuda, né, a Moema volta, não tem pra onde correr, truculenta, principalmente com a imprensa, vive agredindo jornalistas em Lauro de Freitas, vive querendo processar sites e mídias que falam quem ela é de verdade. Aliás, a população de Lauro de Freitas sabe quem é Moema, não precisa ninguém dizer. Não precisa. Agora, infelizmente, não tem nome. Adson fez uma pergunta aqui, o seguinte: quem seria o melhor nome para o PT ter lançado a prefeito em Camaçari? Adson, nós temos um problema muito sério no país da gente, que é o monopólio do poder. O monopólio do poder. E quando vem essas escolhas, né? Quem sofre a maioria das vezes, tá? São aqueles que mais estão na rua. Porque quem está no alto clero, né? Ele não quer saber o que está acontecendo embaixo. O Partido dos Trabalhadores, eles têm, na verdade, uma postura de que nenhum liderado pode ser o líder um dia. Isso é claro. Veja você que o Haddad já tem dito bem claro que ele não abre para ninguém. Ou seja, estamos tão longe da eleição e ele disse em entrevistas que ele não será vice de ninguém que não abre mão de ser o candidato a presidente da República.
O Rui Costa se iludiu num determinado momento, achando que criando o consórcio Nordeste teria a força para ser o nome a presidente, e que não vai conseguir. Até porque o PT vai perder todas as prefeituras das capitais do Nordeste. Não ganha em Recife, não ganha na Bahia, não ganha em Sergipe, não ganha no Rio Grande do Norte, não vai ganhar em canto nenhum. Então, Rui Costa não adiantou fazer essa movimentação toda. Há quem diga, inclusive, que a próxima presidente do consórcio Nordeste vai ser a governadora do Rio Grande do Norte. Então, não consegue. E quando você vai para os municípios, do mesmo jeito. Você vai para Lagoinhas, o Joséildo Ramos matou todo mundo. Agora teve que usar as sapatilhas da humildade porque tomou uma pancada de 23 mil votos de diferença contra o Paulo César. E depois tomou um pau também novamente contra o Joaquim Neto. E agora pega Radiovaldo, vereador de vários mandatos, usa as sapatilhas da humildade e joga o Radiovaldo agora como candidato porque sabia que ia tomar outra pancada. Aqui em Camaçari, da mesma forma. A única pessoa que o Caetano poderia colocar, tá, seria um dos vereadores que provavelmente, se sair candidato aqui a vereador 200 vezes ganharia, que é o Jackson Josué. E diga-se de passagem, é o que faz mais assistencialismo no PT hoje, é o Jackson. O Jackson, se ele sair candidato a vereador aqui 30 vezes, ele vai ganhar as 30. É o que eu martelo aqui o tempo todo para a população. Vereador não é para ter ambulância, não. Vereador não é para ter advogado no gabinete dele, não. Advogado é para ter na Secretaria de Assistência Social. Ambulância é para ter nas unidades básicas de saúde, nas unidades de família, nas UPAs e no Hospital Geral. E não em escritório de vereador. E o Jackson seria o melhor nome. Porém, o líder de Camaçari, que é o ex-deputado corrupto, o Caetano, lógico que ele não iria abrir mão, porque ele colocaria em xeque a liderança dele, porque ele está morto. Eles têm que orar muito, como todo mundo fala de ir para a colina, ele tem que ir para a colina muito para ganhar essa eleição, porque se perder, está morto. Porque na cabeça dele ele acha que vai fortalecer a esposa para elegê-la deputada, não vai conseguir de jeito nenhum. Em compensação, o Partido dos Trabalhadores consegue, né, umas 2 ou 3 cadeiras tranquilo e calmo. Em Catu, eu acredito que o professor Celes, que é vereador do PT, provavelmente ganhe a eleição, porque os outros nomes não agregam muito. Mata de São João, o PT já foi assassinado. João Galberto, inclusive, já tirou os principais militantes, dentre eles o vereador Tiago de Zézio, que era um militante político, e ele correu para o Democratas, que isso eu acho hilário. Eu acho hilário. O vereador do PT foi para o Democratas. O Otaviano Maia aqui do PT foi para o PSDB. O discurso é idêntico, né? Os dois partidos se combinam demais. Ave Maria. É perfeito. Perfeito. Dias Dávila, do mesmo jeito. Dias Dávila, lógico, Jussara tinha que correr para o PT para poder pegar uma base mais fortalecida, continuar o monopólio dela de poder, principalmente com o marido. Doutor Zé Carlos não perde eleição nunca também. Se ele sair candidato a vereador em Dias Dávila 300 vezes, ele ganha as 300. Isso é fato. Isso é fato. Então, lógico que tem que ter uma semente dentro da Câmara, por isso que o próprio doutor Zé Carlos não sai candidato a prefeito. Quem saiu candidato foi o vice, o Gerardo Requião, para continuar o elo de um para o outro, como o prefeito atual de Camaçari, o Antônio Elinaldo, tenta eleger de 5 a 6 vereadores do Democratas, para ele continuar com a presidência da Câmara e continuar com a maioria dos seus secretários, para que ele possa fazer as movimentações dele tranquilamente, para inclusive em 2022 ele alavancar alguém. Salvador não tem jeito. Salvador, o Partido dos Trabalhadores precisa entender que a eleição municipal é diferente da estadual. Não tem comparação. E o Partido dos Trabalhadores tem que se organizar muito, porque vai perder a prefeitura e olhe lá o governo do estado para perder também. Aí termina de assassinar de vez. Não adianta o Jacques Wagner vir achar que é o salvador da pátria, porque não vai. E Lauro de Freitas, a ferro e fogo, Moema sai da cadeira dela de deputado e vem ser prefeita porque precisa segurar a ferro e fogo. E a única pessoa que Lauro de Freitas tem de esquerda, de peso, de gritaria, de unha e dente, é a Moema. Porque Moema, filha, é aquela leoa, né, dos filhotes. Ela é a leoa. E dentro de Lauro de Freitas não tem uma leoa da esquerda como a Moema. Não tem. Se Moema tiver à frente, consegue combater muita gente e derrubar muita gente. Agora, se tirarem a Moema, eles perdem com certeza, tanto que o Márcio
foi inoperante e, infelizmente, né, teve que sair da prefeitura, por isso não teve, inclusive, musculatura para continuar com o grupo político fortalecido. Então, não vai. Infelizmente, não vai. Não vai. Então, não vai. Não vai para canto nenhum. Agora, infelizmente, é isso que acontece. O Jackson vai voltar para a cadeirinha dele de vereador. 2022, se tiver uma musculatura, pode sair candidato novamente a deputado. Não acredito que vai ser o candidato, caso o Ivoneide Caetano ganhe a eleição. Não acredito que Jackson vai ser o apadrinhado dela, pode ter certeza disso, tá? E teremos aí, né, mais vereadores de 5 mandatos, de 6, de 10, de 20, que nem o próprio Theo Ribeiro, que tem 20 anos de parlamento e não sai do lugar. 14 horas e 19 minutos, chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias. Tentei falar aqui com o Rui Nunes, mas não consegui, que é o presidente do PV, para ele poder realmente esclarecer para a gente dar esse furo de reportagem da ida do PV para o grupo de Ivoneide Caetano, visto que essa semana o PP, MDB e o PROS já tinha ido para o grupo. Mas amanhã, com certeza, teremos essas novidades. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, para quem acompanha a gente no rádio, continua a programação musical, na TV, nossa grade de programações, e para você aqui nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, etc., um forte abraço e aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau.